o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Graça e paz, abençoados mais que vencedores. Irmãos, nós vamos passar por um pequeno estudo aqui, irmãos, sobre essa palavra vir nas nuvens, o seu significado, para nós poder passar para os irmãos aí a interpretação fiel e correta dessa questão de vir nas nuvens, né? Irmãos, temos que entender essas palavras de linguagens dos judeus, temos que entender baseado no seu contexto, entendeu? No seu contexto. Cada contexto há a sua interpretação correta. Então a gente vai passar aqui, vir sobre as nuvens na interpretação correta no seu contexto escatológico. A gente vai passar por um exemplo também no seu contexto não escatológico, mas o real da interpretação correta de vir nas nuvens é no contexto escatológico, profético, certo? Vamos lá então. O nosso texto base está em Mateus 24, no verso 30. Vamos pegar esse texto base para nós poder direcionar aqui o nosso estudo. Diz assim a palavra do Senhor: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. É esse texto que vamos pegar como base para nós poder desembolsar aqui esse estudo aqui maravilhoso, esses textos que falam sobre vir nas nuvens. Correto, irmãos? Então, aqui o Senhor está falando: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, se você ler esse texto aqui literalmente, você vai pensar que Jesus ele apareceria mesmo no céu. No céu, entendeu? Apareceria fisicamente com muito poder e grande glória. Será que não é necessário o Senhor fazer isso para mostrar o seu poder, para mostrar a sua glória? Temos um exemplo, um exemplo nos evangelhos que o Senhor falou que se crês, verás a glória de Deus, não é? Então uma simples ressurreição de uma pessoa, ali já era manifestar o quê? A glória de Deus, o poder de Deus. Então não era necessário que o Senhor viesse no céu, o seu aparecimento fisicamente, para mostrar o seu poder e a sua glória. Mas vamos ensinar essa questão de nuvens aqui ao decorrer do estudo. Vamos pegar aqui um exemplo, está em Isaías capítulo 14, Isaías 14, a partir do verso 14. Vamos entender aqui essa questão de nuvens no seu contexto. O que pode ser nuvens no seu contexto? Diz assim, Isaías 14, verso 14: Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Tá conseguindo pegar o detalhe, irmão? 17: que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, e que os seus cativos não deixava ir para casa? Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos transpassados a espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado entre pedras. Olha que interessante, irmãos.
Então, no verso 14 aqui, o Isaías ele está dizendo sobre um homem, está falando sobre um homem, que ele queria subir às mais altas nuvens, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, quer dizer, irmãos, que o Senhor Deus, ele é Deus sobre todos, sobre todos os deuses, falsos deuses, sobre todos os povos. Ele é Deus, até aqueles a quem o homem não conhece o Senhor. Ele é Deus, até aquele que não tem conhecimento dele, ou que nega ele, ou que diz que serve a ele. Ele é Deus sobre todos, independente de quem serve ou quem não serve. Ele é Deus. Então, este homem aqui, descrito por Isaías, ele queria subir acima das altas nuvens. E no contexto aqui, irmãos, no verso 15, diz assim, ó: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem contemplarão para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem contemplarão e hão de fitar te dizeste: não é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Você viu como é que o detalhe deste homem, que ele fazia o quê? A intenção dele de subir às mais altas nuvens era ser como se fosse um Deus. Ele queria ser o mais poderoso, entendeu? Não como Deus, não ser maior do que Deus, mas ele queria ser como um Deus. Ele queria ser reconhecido como um Deus. Ele queria ter total domínio sobre todas as nações. Então ele queria subir às mais altas nuvens. Ele queria estar acima dos mais altos povos, das mais altas nações. Ele queria estar acima de todos os reis, de todos os líderes das nações, dos povos, das nuvens. Entende? Olha que interessante, ó. Olha que interessante. Aqui no verso 18 de 14, ó. Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Olha o 17. Este homem que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Então, irmãos, vai percebendo nos detalhes que este homem, ele queria ser o mais poderoso de todos os reis. Ele queria subir a tal mais altas nuvens. Ele não queria subir às nuvens do céu, lá em cima e no universo. Não, ele queria ser o maior de todos os reis. Entendeu? O maior de todos. Ele queria subir às altas nuvens. Então isso é um exemplo claro do que está falando lá em Mateus verso 24, verso 30, que o Senhor viria sobre as nuvens. A sua manifestação seria sobre as nuvens. A gente vai chegar lá, irmãos. Vamos continuar aqui. Mais um exemplo está em Jeremias, capítulo 4, verso 13. Diz assim, ó: eis aqui que sobe o destruidor como nuvens. Olha isso. Eis aqui que sobe o destruidor como nuvens, e os seus carros como tempestades. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Você viu como é que a linguagem dos judeus, ele simbolizava, por exemplo, ele simbolizava o destruidor como nuvens. Entende? O destruidor era um exército, era um líder específico, era um
um homem mau. Aqui no contexto, irmãos, temos que desenhar a palavra nuvens no seu contexto, temos que interpretar no seu contexto. A questão é contexto escatológico. Não é qualquer contexto que a gente vai pegar a palavra nuvens e interpretar como se fosse povos e nações. Não, temos um contexto aqui de referência, de exemplo. Daqui a pouco eu vou passar e você vai entender que não tem nada a ver com o contexto escatológico. Então, Jeremias ele está colocando a sua linguagem judaica, a sua linguagem, as palavras ali que não era dele, mas sim era de um profeta. E quando a palavra vem de um profeta, nós sabemos que vem de Deus. Então Deus dava essas palavras para ele. Deus dava essa linguagem de figura para que somente aqueles que tivessem o Espírito entendessem o que significava aquilo ali. Então, conforme a história, conforme o tempo, a história, os judeus começaram a entender essas linguagens de figura, nuvens, céu, sol, estrelas. Então, se você conversava com eles sobre esses assuntos, eles entenderiam que se tratava de coisas físicas, terrenas, né? Então, a questão é o seguinte aqui. Então o profeta Jeremias está dizendo aqui, ó, o destruidor viria como nuvens, os seus carros como tempestade. Então os carros viriam tão rápido, fazendo barulhos, as carruagens, as rodas ali, eles viriam como tempestade, viriam para, né? E os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Então os cavalos, eles comparavam com as águias, muito rápidos, velozes. Ai de nós, estamos arruinados. Então Jeremias estava profetizando algo que viria contra Israel, que viria um exército, um destruidor, viria cavalos ligeiros, carros como tempestades. Então era assim a linguagem entre os judeus, irmãos. Olha outro exemplo em profeta Joel 2, verso 2. Diz assim, ó: dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens, dias de negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso. Olha aqui, irmãos, que detalhe importante para que você entenda. Quando Joel ele trata essa questão de dias de nuvens e dias de negridão, dias de densas trevas, o que se tratava disso? O que era isso? Aí ele vai falar aqui, ó: assim se difunde, assim se interpreta um povo grande e poderoso, ao qual desde o povo antigo nunca houve e nem depois dele haverá pelos anos diante, de geração em geração. Então, irmãos, assim, simplesmente Joel estava dizendo sobre o dia do Senhor aqui. E ele estava dizendo que esse povo grande e poderoso, que viria entre nuvens, que seria a manifestação do Senhor, que era o dia do Senhor, que era a vinda do Senhor, era um povo grande e numeroso, a qual Joel diz que seria entre nuvens e negridão, densas trevas, a qual ele também revela que nunca teve um exército como esse e nunca haverá outro, nem de geração em geração. Então você entende, irmãos, que esse povo grande e poderoso que viria contra Jerusalém, contra o povo dele, que seria a manifestação do Senhor Jesus vindo nas nuvens, era um povo grande e poderoso, no seu contexto escatológico. Pega, irmãos, pega esse detalhe: um povo grande e poderoso, a qual nunca houve e jamais haverá outro. Era a grande tribulação contra Israel. Era o profeta Joel profetizando contra o seu povo.
Está conseguindo compreender já o que é vir nas nuvens, a manifestação do Senhor? Isso era a manifestação do Senhor. Vamos lá para mais um exemplo aqui, ó. Profeta Naum, capítulo número 1, verso 15. Eis que sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre... irmãos, desculpa, é 1, verso 3. Me desculpa aqui, ó. Naum, capítulo 1, verso 3. Não é no 15, não. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha, irmãos, que grande revelação aqui que o profeta Naum está colocando para nós no capítulo 1, verso 3, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Quer dizer, as nuvens são o pó de quem? Os pés do Senhor. Então nós, irmãos, não somos nada perante o Senhor. Nós somos somente pó. As nuvens do céu não são pó, elas não são terra. Não podemos interpretar como esse versículo como nuvens que desce a chuva no céu. Não, as nuvens não são pó, mas essa interpretação correta aqui é nuvens como homens, como criaturas, como pessoas que vieram do pó, criadas do pó e voltará ao pó. E viu que interessante? Que maravilha isso, irmãos. É interessante, maravilha isso. É só quem tem o Espírito do Senhor para poder entender essas revelações, essa linguagem de figura dos judeus. Correto, meus irmãos? Vamos lá, mais um texto aqui, Sinfonias, capítulo número 1, verso 15. Agora tá certo, irmãos. A gente errou lá naquele versículo, agora tá certo. Sinfonias 1, verso 15. Diz assim: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão, de negrume, dia de nuvens e densas trevas. É a mesma coisa em que Joel escreveu. São dias de escuridão, de trevas, de nuvens. Um grande povo poderoso. Dias de angústia. Para quem? Para o povo de Israel. Para o povo judeu. Eles veriam aquele momento ali. Eles presenciariam aquele momento ali. Eles veriam. Está conseguindo compreender, irmãos? Maravilhoso, né? Vamos pegar aqui um exemplo agora. A gente vai pegar um exemplo de nuvens no seu contexto diferente, não escatológico, mas um contexto diferente, um contexto normal, de nuvens, que fala normal. Vamos ver aqui, ó. Está em Zacarias 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, e ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva no campo. Você viu como que o contexto aqui está tratando de águas mesmo, de chuva mesmo. Fala de plantação da erva do campo, que fala que o Senhor dá a chuva no seu tempo certo. Entendeu, irmãos? Aqui a gente pode interpretar aqui de várias formas, mas não escatológica. A gente pode falar de chuvas de bênção no tempo certo do Senhor. A gente pode usar esse texto aqui para falar que Deus abençoa os seus filhos no tempo certo. Ele derrama chuvas de bênção no tempo certo. Mas em questão de escatologia, não cabe nós interpretar essa palavra nuvens aqui como escatológica. Então por isso que temos que entender claramente o seu contexto. Olha que interessante que um outro exemplo que está lá em Judas, capítulo número 1, no verso 12, que diz assim a palavra, ó: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recado.
pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarregadas. Então, você viu como é que Judas ele coloca essa palavra nuvens? Ele coloca que são homens depravadores, são pastores que a si mesmos se apacentam, são árvores em plena estação dos frutos, que destes são desprovidas e duplamente mortas e desarraigadas. Você viu como é que essa palavra nuvens tem várias interpretações, tem vários exemplos aqui nesse texto aqui? Judas usa de várias formas para induzir a palavra homens na questão de nuvens, como árvores, homens que são como rochas submersas em suas festas de fraternidade, são pastores que a si mesmos se apacentam. Você viu como é que Judas ele usa esse contexto de nuvens para falar de pessoas? E dá para você entender que são pessoas. Consegue compreender, irmãos? É muito maravilhoso. É por isso que lá naquela passagem lá de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, os irmãos ali interpretam de uma forma errônea, equívoca. O verso vai dizer: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, sim, até quanto os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Então, irmãos, todas as tribos da terra viram a vinda do Senhor, o dia do Senhor, vindo sobre as nuvens. E o que era vir sobre as nuvens? Um grande povo e poderoso. A manifestação do Senhor, fisicamente, era o grande exército, como nunca houve e jamais haverá outro. Um exército grande e poderoso que traria angústia, densas trevas, escuridão, dia de amargura, dia de dor, de sofrimento, dia de clamor, dia de arrependimento. Esse povo traria todas essas coisas para o povo judeu no ano 70, o dia do julgamento do Senhor. Naquele dia aconteceria o julgamento físico para Jerusalém. E não é só isso. No seu contexto espiritual, o julgamento espiritual da terra, da Jerusalém terrena, da destruição do templo, sendo assim, removendo a primeira aliança e estabelecendo a segunda aliança, a graça, o reino eterno, que nunca passará. Então teve, irmãos, um julgamento físico e um julgamento espiritual. O físico ali na terra, ali na Jerusalém terrena, e o espiritual no mundo celestial, no mundo espiritual. Ressurreição dos mortos que estavam em prisão, aos irmãos daquela geração, Paulo, os apóstolos, os tessalônicos, os coríntios, todos aqueles que morreram naquela geração, eles passaram pelo julgamento ali e foram ressuscitados. E os vivos foram transformados, entraram no reino sem ver a morte. Então, irmãos, quando o Senhor fala em Mateus 24, que temos que entender isso agora, que estamos agora no finalzinho do vídeo, Mateus 24, lá no verso 30, quando o Senhor fala assim: e vereis, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, quer dizer, aparecerá no céu o quê? Aparecerá o sinal nas nações. Aparecerá o sinal no céu, aparecerá o sinal do Senhor nas nações, e todos os povos se lamentar, e veria o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, o juízo. Todos os povos aqui todas as tribos da terra, todas as tribos da terra de Jerusalém, todas as nações judaicas se lamentariam. Por que um gentil iria se lamentar, sendo que ele nem seria julgado? O julgamento nem seria contra um gentil, mas seria contra Jerusalém, quem estivesse na Judéia.
Todos eles foram julgados, irmãos. Tanto gentios espiritualmente, como judeus, fisicamente e espiritualmente. Todos daquela época foram julgados. Todos. Quem era do Senhor foi transformado. Tanto gentil que foi liberto na mente pela pregação da graça, que Paulo falou assim, que a graça foi pregada para todos os povos. Sim, todos os povos receberam a graça. Quem creu, acreditou. Quem não acreditou, irmãos, a ira do Senhor permanece. Já consumada, mas permanece a ira do Senhor. Quem é do Senhor é do Senhor. Quem não é, não é. Mateus 23. Mateus 23. Olha o que o Senhor fala aqui para os fariseus, ó. Mateus 23. Não, perdoa, irmãos. É Mateus 26, a partir do verso 63. Mateus 26, verso 63. Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, quer dizer, no seu domínio, no seu poder. Vereis o Filho do Homem no seu poder, no seu domínio, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Por que ele disse isso? Porque ele entendeu o que Jesus quis dizer. Ele entendeu que Jesus disse que ele era Deus. Assentado à direita do Todo-Poderoso não é, irmãos, estar à direita de Deus, do lado de Deus, não. Quer dizer que ele era Deus. A direita quer dizer está a todo poder. Ele emana todo o poder, ele é o Senhor. Então o sacerdote, ele entendeu. É por isso que ele rasgou suas vestes, irmãos. Ele não fez isso à toa, não. Olha que o Senhor falou: assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens, logo o sacerdote já rasgou as vestes e entendeu o que ele quis dizer. Por quê? Como eu disse, irmãos, durante a história, os judeus eles conseguiam já interpretar o que significavam essas linguagens de figura. De outra forma, hoje os gentios aí dessas igrejas, sistema religioso aí, acham que Jesus vai vir nas nuvens aí fisicamente, aí aparecerá. Não é judeu, tem que entender a cultura judaica, irmão. Temos que entender a cultura judaica para poder entender essas coisas. Entendeu, irmãos? Abençoados. Então é isso, abençoados. Então você conseguiu entender que vir nas nuvens não é voltar nas nuvens fisicamente, aparecer nas nuvens e... Não, isso já aconteceu e vir nas nuvens era vir como um grande povo e poderoso. Abençoados, então está aí um pequeno estudo, 30 minutos já quase de estudo, mas é um assunto longo, irmãos. Necessita de passar por várias passagens para poder deixar o estudo bem mastigadinho para vocês aí, para vocês passar para os irmãos, entender, entendeu? A graça, ela nos faz isso, irmãos. A graça não nos deixa dúvida. A graça, ela nos revela a verdade, a interpretação correta. Certo, meus irmãos? Então está aí. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Graça e paz. Até mais.